Você acredita que toda mudança, né, histórica, as revoluções, como a gente está falando aqui, né, ou até mesmo a construção do... Fugiu um pouco do livro, mas tá É, ok. Não, mas o mas, livro fala mas sobre as o livro revoluções. fala sobre as Fala revoluções, sobre né? as revoluções. E quando ele fala dessas revoluções, uma coisa que eu vejo muito no livro ali, e é isso que você está dizendo, né, que é a questão da percepção e a questão assim de fazer essa troca. Ó, os renascentistas falavam mal da época por causa, né, que eles sofreram e tudo mais. Essa evolução, né, de história sempre foi, né, por exemplo, a gente pode dizer que a história sempre foi construída porque tudo se baseava em instituições de poder. Você fez uma pergunta muito legal. Eu gostaria que alunos fizessem uma pergunta dessa pra gente discutir em sala de aula, né? Vou pegar uma vaga lá no cursinho e vou lá fazer pergunta. É, isso mesmo. Mas assim, eu acredito que sim, Thiago. Desde a época da própria Idade Antiga, essas revoluções elas sempre foram baseadas em questões de poder. Na Idade Média, a gente tem, por exemplo, os bárbaros chegando no território romano. Lógico, Roma se fudeu por si só, né? Antes, é porque a gente ouve falar no colégio também que Roma se fudeu porque os bárbaros dominaram. Não foi isso. Os bárbaros aproveitaram-se de uma situação interna ruim que já existia dentro do Império Romano. Tava uma zona, os caras chegaram e se apossaram, meu. Entendi. Simples. E aí o que aconteceu? Quando os bárbaros dominam e trazem uma cultura bem diferente, a igreja olha para aquilo e fala, opa, os caras gostam um pouquinho da nossa cultura, e se a gente fizesse uma aliancinha assim com os caras? E aí começa a ter aquela aliança entre a igreja e a igreja vai ganhando poder nisso, né? E aí o que acontece? A igreja vai perdendo poder e daí os reis voltam a ter mais poder. E daí os reis não cumprem o que eles prometeram para os burgueses, aí os burgueses querem pegar o poder do rei. E daí os burgueses não cumprem o que eles prometeram para o proletariado, aí o proletariado quer pegar o poder dos burgueses. Aí os proletariados não cumprem nada também, e daí não tem mais quem abaixo, né? Aí acabou. Exato, Aí acabou. Aí vamos voltar, né? Continua essa revolução, essa luta de classes, entre aspas, aí, né? Muito Um bom. tentando sobrepor o outro. Sensacional isso. E vamos que vamos, né? Vamos que Tipo, vamos. vamos brigar, vamos revolucionar isso aí e tal. Cara, mas é muito legal isso que você falou, né? Principalmente que... E esse é um dos mitos muito grandes, né? Que a igreja baniu a ciência. E você fez um comentário muito legal baseado nisso, né? Que a própria igreja reconhecia algumas pessoas ali, tinha pra perto, assim, algumas pessoas. Acontece episódios isolados, por exemplo, eu acho que o Giordano Bruno, não sei se ele era cientista, um monge cientista, mas ele era um monge meio filósofo, meio esotérico e tal. Ele acabou sendo morto na fogueira, né, o Giordano Bruno. Mas Tem casos, por exemplo, eu gosto muito de falar do Galileu, porque o Galileu foi aquele caso do total peidão na farofa, né? O Galileu peidou pra muzenga, porque ele chegou com as ideias, na verdade, pegando as bases lá de Copérnico e tal, e os outros antigos também que falavam sobre isso já na Grécia, sobre a questão do heliocentrismo, né? E o Galileu, tipo, a igreja chamou ele pra bater um lero ali, né? E falou assim, e aí, meu, você vai manter essa parada aí do Sol como sendo o universo? Como é que é essa história aí? O Galileu falou, acho que eu vou deixar quieto isso aí, né? Porque senão eu vou ter que sentar... Queimar ali. Porque senão eu vou ter que sentar o meu orifício naquele triângulozinho lá, né? Queimar um pouquinho. Sofrer algumas hemorragias internas aí, não vai ser legal pra mim. E daí o Galileu continuou meio que na surdina ali, né? Porque, na verdade, o Galileu não foi morto. A gente acha que o Galileu foi morto pela Inquisição, né? Mas não foi morto pela Inquisição. Ele morreu de morte morrida. Só que a igreja estava no pé dele. Entendi. Igual, por exemplo, o Lutero. O Lutero era católico. Ele era daqueles caras ferrenhos, né? E, tipo, de repente ele começou a contestar a parada. Ele falou, meu, tá errado isso aqui, esse negócio de cobrar pelo perdão e tal. E aí ele meteu o louco, foi lá e colou as 95 teses lá na porta de Wittenberg, né? Da igreja de Wittenberg, e falou, meu... A parada é a seguinte, indulgência na casa do caramba. Pregou lá, criticou a indulgência em 95 teses lá, e os caras chamaram ele pra conversar também, e ele foi fugindo. Então teve aquela galera que se ferrou, mas teve aquela galera que deu aquela escapadinha, né? E isso acabou desenvolvendo. Mas, eu desconfio muito dessa de que, tipo, na igreja abolia totalmente. Cara, não dá pra você falar isso, porque a própria igreja, o desenvolvimento das universidades, as próprias faculdades, lógico que elas tinham aquele teor voltado mais para a religião, mas você tinha cursos à parte também, que não eram cursos estritamente religiosos, né? Então, eu acho que a gente acaba exagerando um pouco, às vezes, pelo clubismo mesmo que a gente tem, às vezes, dentro da história, né? eu vejo que a universidade, principalmente na Idade Média,
dentro da igreja, né? Ela era extremamente pragmática. Ela ensinava ao nobre o que o nobre precisava saber para continuar sendo nobre, Exato. né? E você vê, assim, que a universidade, ela sempre foi forte dentro da igreja, até pelas referências que tem, né, Ti? Você vê ali, você acho que já leu alguma coisa de Santo Agostinho, Já. São Tomás de Aquino. Pô, os caras, eles dominavam os clássicos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, eles dominavam os clássicos, cara. É incrível isso. E era uma leitura meio que proibida, assim, não era recomendável fazer esse tipo de leitura naquela época, né? Então eu vejo assim que realmente a universidade católica ela era muito forte, muito potente assim para a nobreza que tinha condição de estar lá. É interessante isso que você falou, porque se a gente for pegar a ideia do monoteísmo, do cristianismo, é muito parecida com o que Sócrates pregava, né? Só que numa versão monoteísta. Sócrates falava da questão do quê? Do mundo das ideias, né? Que é tipo, é Deus. É fé. É fé. É fé. Tá tal, lá, já e tá aí- lá, acredita que tá lá, já tá no mundo das E aí ideias. a igreja... É isso, o Nietzsche critica muito isso, né, Thiago? Você que é um leitor assíduo aí de Sim. Nietzsche. Então, é interessante isso, como as coisas parecem que se encaixam, né? Ou é muita coincidência, ou, né, é só a gente que tá meio louco das ideias. Mas a Às parada... vezes faltou cerveja. A parada vai se encaixando, né? Tipo, não tem como dizer que o pensamento grego não influenciou no monoteísmo, no certeza, cristianismo. É com impossível você falar isso. Porque, querendo ou não, a religião, ela prega, cara, sem polemizar, independente da fé de cada um, né? Porque eu também sou católico, você sabe, né, Sei, Thiago? sim. Se a gente for pensar bem, a gente às vezes para e pensa, pô, eu tô me ferrando aqui, mas eu vou me dar bem lá depois, né? Eu tô me ferrando aqui, mas eu vou me dar bem depois. Um depois que a gente não sabe, na verdade, ninguém voltou como é pra que contar funciona. ainda, né? Ninguém voltou pra contar ainda. Então, Sócrates era tipo isso, né? Tipo, ó, o conhecimento tá lá em cima, tá? Aonde? Ah, tá em algum lugar aí, mas ninguém vai chegar não, só os bons mesmo. Então, né? É difícil. É difícil, Cara, né? mas é legal você ter comentado isso, né? Porque realmente uma coisa não anula a outra, né? É quando o Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino, você percebe que eles têm um quê de filósofo e não só de monge, é porque eles iam além de Cristo, né? Eles iam... além de Cristo ficou feio falar assim, né? É difícil ir além do mestre dos mestres, mas, né? Porque eu também sou católico. Mas, assim, eles bebiam de outras fontes de conhecimento, né? E a gente não para pra pensar nessa situação, nesse caso. Né? Bebiam de fontes politeístas, né? Politeístas. Politeístas. Para estudar virtudes ainda, né? Exatamente. Olha só. Amante do deus Baco. Ó, Gosta aí Queridão de umas... Baco? Senhor. Não saía da cozinha lá de casa. já fui Né, no churrasco com ele. Ô, já. Não. ô. Não é assim que funciona. Não. Regado a vinhos, Nissa. Regado a vinhos, assim. As pessoas nem sabem, né, a Bom. origem da palavra bacanal, né? Mas vem, mas vem do deus Baco, do Deus né? Baco, pô. O deus da orgia, né, Ribeiro? Não, tô louco, mano. Tô brincando, calma. Não pega pesado. Porra, caralho. Deus da orgia, você pegou pesado, cara. Não misture essas duas palavras. Não, né? Você tá polemizando suruba. demais. Né? É isso, é Não, sujo. orgia, Então suruba. tá bom.